Bem-vindos ao capítulo 14. Eu sou o Danilo, e neste capítulo vocês testemunharão os efeitos iniciais do plano de Otávio. Aproveitem. Os dias transcorriam com a rotina própria de cada um. A ansiedade de Bárbara, com relação às viagens ao sul, estava crescente, e o período de calmaria no relacionamento com Arthur estava chegando ao fim. Ele, que se mostrava indiferente no tocante às viagens constantes da esposa, passara a questioná-la cada vez que ela comunicava que se ausentaria da capital. Em determinada oportunidade, quando o marido pediu para cancelar a viagem daquela semana, Bárbara entrou em desespero. Já havia combinado com Otávio os detalhes da estada no sul e não passava por sua cabeça desmarcar o encontro. Foi firme, não abriu mão, viajou como estava previsto. O ministro, homem aparentemente afável, começava a demonstrar outra faceta de sua personalidade. Mostrava-se ríspido com a mulher, algumas vezes chegava a ser grosseiro na presença de terceiros. Bárbara, apesar da firmeza costumeira, reagia sem agressividade. Era impossível imaginá-la tomando atitudes de confronto exacerbado. Vivia isolada, dedicava-se com sofreguidão às tarefas profissionais. Aliás, quanto a esse aspecto, resolvera ocupar-se ao máximo, e por isso eram tantos os compromissos assumidos que chegava a temer não conseguir cumpri-los a contento. Quando o ministro estava em casa, procurava esquivar-se de sua companhia e Arthur notara tal comportamento. A falta de sexo não representava novidade, pois, há algum tempo, mesmo antes de conhecer Otávio, já não era praticado pelo casal. Otávio, apesar de não se conformar por não ter Bárbara a seu lado todo o tempo, tinha absoluta convicção de que no futuro todas as barreiras seriam transpostas. O amor de Bárbara era tido, por Otávio, como evidente e ele entendia a relutância em forçar a antecipação do divórcio. Não quebraria a promessa assumida com o marido, ela iria esperar as eleições. Otávio, contrariando as previsões de Afonso, fechara o vultoso contrato de consultoria com o ministério, sem ter que utilizar o método de pagar propina para corromper funcionários. Nem tudo estava perdido. Pensou como consolo. Para atender os compromissos contratados, a firma alugou 2 andares inteiros em um prédio, maior e com mais conforto. Transferiu vários funcionários da sede da empresa para a capital. Em termos profissionais, o sucesso não poderia ter sido maior. Quanto à Operação Polvo, depois de muito relutar, foi convencido por Vicente a recorrer à Polícia Federal para dar prosseguimento às investigações. Reconheceu que faltavam condições para evoluir. A ajuda de profissionais tornara-se indispensável. Joel marcou um encontro de Otávio com o presidente de uma firma que, na época em que trabalhava no ministério, participava dos processos de licitação. O empresário contou a Otávio que a corrupção naquele ministério era um descalabro. Não conseguia fechar nenhum negócio, pois não concordava em pagar propina. Não teve alternativa, desistiu de cotar preços para os serviços. Confidenciou ainda ter um amigo vivenciando grande dilema. O ministério não conseguira alijá-lo de uma licitação e, em consequência, fora o vencedor. Mas um funcionário de nome Vitório procurou-o e disse que o contrato só seria assinado caso entrasse no esquema das demais firmas. Explicou ainda que esse empresário era um homem honesto, avesso a atos dessa natureza e, por esse motivo, estava decidido a desistir do contrato. Otávio perguntou se haveria possibilidade de conversar com esse seu amigo. O empresário concordou em promover o encontro. Danilo era o nome do dono da firma que estava sendo pressionada por Vitório. Depois de alguns minutos de conversa, Otávio perguntou se ele concordava em colaborar na elaboração de um flagrante de extorsão envolvendo o Vitório. Danilo, de pronto, mostrou-se contrário. Confessou que não tinha coragem, era muito perigoso. Ele sabia como eram essas coisas. No final, acabaria sendo preso como desonesto e os corruptos posariam como funcionários zelosos, que não se submetem à força do dinheiro dos empresários. Otávio explicou que a ação seria executada pela Polícia Federal. Contou também possuir farto material que provava as irregularidades cometidas no ministério e que esse dossiê iria fazer parte de um inquérito. Não foi difícil convencer Danilo a colaborar. Ele era um homem revoltado com ações inescrupulosas. Queria apenas
ter certeza de que haveria a cobertura necessária por parte da polícia. Ficou acertado que Danilo atenderia às exigências de Vitório e, quando fosse marcada a data e o local em que seria entregue o dinheiro, comunicaria a Otávio. Este pediu que fosse avisado com 2 dias de antecedência, a fim de que a polícia tivesse tempo para preparar a ação sem que houvesse possibilidade de falhas. Vicente ajudou Otávio a montar a estratégia de colocar a Polícia Federal a par dos acontecimentos. Alfredo foi o agente da PF escolhido para desencadear a operação. Otávio relatou-lhe em detalhes tudo o que sabia, omitindo apenas que Afonso participava da quadrilha. Entregou toda a papelada organizada por Joel, a qual era suficiente para comprovar a malversação de fundos. Disse que Danilo estava pronto para marcar a data e o local do flagrante. Alfredo afirmou que, logo que esses pontos fossem definidos, precisaria ter um contato direto com Danilo para instruí-lo quanto aos procedimentos a serem tomados. Otávio contou ainda que Heitor, frequentador assíduo dos gabinetes do Ministério e da residência do ministro, estava envolvido com drogas, e que não era de se afastar a probabilidade de que fosse traficante. Confessou, um pouco sem jeito, que não afastava a hipótese de o ministro Arthur estar envolvido. Era uma assertiva que poderia parecer leviana, por conseguinte, pediria que não fosse considerada como denúncia. O comentário fazia-se pertinente para evitar que o assunto fosse levado a Arthur, que caso estivesse realmente envolvido, interferiria no flagrante planejado. Alfredo disse que colocaria o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Cláudio, a par das investigações. O flagrante somente poderia ocorrer com a autorização do diretor. À noite, em casa, Otávio enfrentou uma dificuldade que, até então, não o havia incomodado com tamanha intensidade. Enquanto as investigações realizavam-se em caráter particular, colocara o cumprimento do dever, a honestidade e a honra acima da amizade que o ligava a Afonso. No momento em que o problema deixava de ser segredo entre as poucas pessoas a ele ligadas, na hora em que a polícia iria tomar medidas concretas, estava inseguro, sentia-se um traidor. Tinha sido o próprio Afonso que o colocara, inicialmente, a par das irregularidades que acabara de relatar à Polícia Federal. O amigo abriu-se, na certeza de que os laços que os uniam seriam suficientes para a segurança não ser afetada. Otávio, somente nesse estágio, conseguiu antever os estragos que a sua perseverança causaria na vida do melhor amigo. Como é complicada a vida, não é justo que, para estar em paz com a consciência, seja compelido a arrasar com um companheiro tão querido no passado. Conseguirei ter a consciência tranquila? Pensou e chorou. Como tinha chorado em determinada ocasião e que veio imediatamente à sua memória. Quando criança, jogando futebol, havia acertado forte bolada nos testículos de Afonso, que imediatamente se prostrou desmaiado. Pensara que o amigo tivesse morrido. Como está sendo cumprida esta noite, reconheceu. Depois do aval da Polícia Federal, Danilo procurou Vitório em sua sala de trabalho. Meditei sobre sua proposta e resolvi aceitá-la. Afinal, a firma só subsiste se houver faturamento. Ótimo, um homem inteligente como você não poderia ter outra atitude. Logo, acostumar-se-á a esse tipo de transação. É a rotina dos negócios. Entretanto, peço um especial favor. Gostaria de entregar-lhe o dinheiro em meu apartamento. Enquanto não me acostumo com a rotina, tenho certeza de que as pernas vão tremer. Otávio instruíra Danilo a convencer Vitório nesse sentido. Estava procurando, com essa atitude, facilitar o flagrante. Em outro local, a preparação do plano seria mais complicada. Desde que seja em dólares, não há problema, é até mais seguro, concordou Vitório. Vitório reagiu como qualquer outro inescrupuloso. A facilidade para embolsar grandes quantias é tanta, e a impunidade quase completa, que essas pessoas mergulham nas negociatas de peito aberto, sem maiores avaliações. Danilo ficou impressionado com o semblante de felicidade do funcionário ao ser informado de que a propina exigida seria paga. Na próxima semana, quarta-feira, é bom para você? Perguntou Danilo. Um pouco demorado, o ideal é botar a mão no dinheiro de imediato. Respondeu Vitório, não escondendo a ansiedade em assegurar o ganho sujo. Concordo, mas há de convir que necessito de alguns dias para fazer o câmbio,
E, não esqueça, temos que tomar algumas providências burocráticas, a fim de não deixar qualquer pista que possa trazer problemas. Estou gostando de você, Danilo. A segurança é indispensável. Nada de rastros que nos possam comprometer. Disse Vitório, querendo demonstrar ser cauteloso, o que na realidade não era seu apanágio. Continuou. Seremos grandes amigos. Vou convidá-lo para algumas festinhas que um amigo organiza. São sensacionais. Mulheres lindas. Aproveitara a oportunidade ainda para envolver mais uma pessoa nos negócios escusos de Heitor. Então, combinado? Quarta-feira, logo depois do expediente. Aqui está o endereço. A mala, cheia de dólares, estará à sua espera. Outra coisa, a mala fica como presente. Certo. Danilo despediu-se. Enquanto atravessava a porta do escritório, pensava com grande repulsa. O vigarista não abre mão nem da mala. Otávio, logo que tomou conhecimento do local e da data da entrega do dinheiro, promoveu o encontro de Danilo com Alfredo, o agente da Polícia Federal. Conversaram e acertaram a ida do policial ao apartamento do empresário. No dia seguinte, conforme combinado, Alfredo, com a sua equipe, foi ao apartamento de Danilo e providenciou a preparação do local. Estabeleceu a posição onde o funcionário do governo deveria ser induzido a sentar. Uma câmara, camuflada em um vaso de samambaia chorona, fixado no teto, o filmaria de frente. Outra câmera, estrategicamente sobreposta ao trilho da cortina, enquadraria a maleta, que, recheada com os dólares, deveria estar aberta e pousada na mesinha de centro. Alfredo ficaria escondido na cozinha e os dois policiais aguardariam no quarto próximo à sala. Quando Alfredo julgasse adequado, irromperia anunciando a prisão. Danilo foi orientado para encaminhar Vitório, logo que chegasse, ao local estabelecido e que a maleta fosse imediatamente aberta. Se essas providências fossem postergadas, poderia ocorrer que, com a movimentação na sala, as posições ficassem modificadas e o registro do ato mais importante, a filmagem da mala aberta sendo passada para Vitório, ficasse prejudicado. Era importante que as marcações não fossem alteradas. Os drinks seriam oferecidos depois. A conversa deveria ser estendida para que Alfredo tivesse mais chance de sondar o envolvimento de outras pessoas. Às 17 horas do dia marcado, o local estava pronto e testado. Danilo e os 3 policiais haviam ensaiado todos os passos e aguardavam a chegada de Vitório. O expediente se encerrava às 18 horas. Ele deveria chegar por volta das 18h30. Considerando algum imprevisto, até às 19 horas. Entretanto, a previsão não se concretizara. Às 21 horas ainda não havia aparecido. Alfredo já tinha decidido desistir quando a campainha tocou e Vitório foi reconhecido através do visor da porta. Acredite o atraso ao ministro Arthur. Ele marcou uma reunião comigo e o Afonso, a qual se estendeu até há pouco. Não se preocupe, hoje estou à sua disposição. Respondeu Danilo, fazendo Vitório sentar-se no local onde o policial havia determinado. Em seguida, abriu a maleta. Os olhos de Vitório brilharam, tinha a fisionomia iluminada pela felicidade. Deu um largo sorriso, levantou-se, esfregou nervosamente as mãos e exclamou: "Que maravilha! Isto é melhor que mulher. As verdinhas dão o maior tesão." Debruçou-se sobre a maleta, abraçou-a e beijou uma das notas. Beijo-a, como representante de todas as irmãs que a acompanham. É uma quantia que deve realizar os sonhos de qualquer pessoa. Danilo estava seguindo as orientações de Alfredo, no sentido de procurar arrancar informações importantes. O que acabara de dizer poderia funcionar como uma isca. Vitório morderia? Pena que não seja só para mim. Infelizmente terei que dividir. Mordeu a isca. Tem tanta gente envolvida a ponto de reduzir consideravelmente os seus ganhos? Não tanta gente, mas todos ávidos para ficar com o maior quinhão, respondeu Vitório, irradiando felicidade pela posse dos dólares. Vamos tomar um drink e conversar um pouco. Não será possível, fica para outra vez. Não faltarão oportunidades, disse Vitório, fechando a maleta e dirigindo-se à porta. Alfredo, atento aos movimentos do funcionário, projetou-se para a sala com a arma apontada. Onde pensa que vai? Está preso. Imediatamente, os outros 2 policiais apareceram também, com as armas apontadas. Vitório ficou lívido. Depois de alguns segundos, procurou controlar-se e ameaçou: "Sabem quem sou?
Sou auxiliar direto do ministro Arthur. Agora mesmo vou comunicá-lo sobre o abuso que estão cometendo. Arrepender-se-ão. Não está em condições de fazer ameaças. Foi pego em flagrante. Disse Alfredo. Não há provas, negarei tudo o que disserem. Isso nós vamos ver, é assunto para o futuro. Vitório sentiu que estava perdido. Tentou o último trunfo. Raciocinem, o dinheiro contido nesta maleta dá para melhorar muito a vida de todos vocês. Peguem, não quero nada. Esqueçamos o que aconteceu. Esticou os braços na direção de Alfredo, com as palmas das mãos sustentando a maleta paralelamente ao chão, num gesto típico de oferecimento. Assunto encerrado. Além de corrupção, será acusado por tentativa de suborno. Falou Alfredo, tirando a maleta das mãos de Vitório e colocando as algemas nos seus pulsos. Alfredo levou Vitório preso para a delegacia da Polícia Federal. Foi emitido o auto de prisão em flagrante, que narrava o fato e continha as declarações de Vitório. O auto foi encaminhado à Vara Criminal da Justiça Federal, acompanhado do relatório, que sugeria a prisão preventiva e a incomunicabilidade do preso, com a alegação de conveniência da instrução criminal. 24 horas depois, foi extraída a nota de culpa. O advogado de Vitório entrou imediatamente com o pedido de liberdade provisória, alegando não haver maus antecedentes, ser primário e ter endereço fixo confirmado. O juiz encaminhou o pedido ao Ministério Público. Logo após o flagrante, Alfredo procurou o Dr. Cláudio, diretor-geral da Polícia Federal, que, por sua vez, colocou o presidente da República a par dos fatos. O presidente convocou o ministro Arthur e determinou que tomasse medidas drásticas e urgentes para que fossem apurados com rigor, administrativamente, todos os envolvimentos. O envolvimento criminal aconteceria paralelamente através de inquérito da Polícia Federal.